Olá, espero que estejam todos bem. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula com o tema de concordância verbal, na disciplina de língua portuguesa. Essa aula foi desenvolvida por mim, Patrícia Antunes, e pela Sara Letícia Costa. Nós somos acadêmicas do curso de Letras da Universidade Estadual de Maringá. E esta aula é parte integrante do estágio curricular supervisionado e será ministrada de forma remota por conta da pandemia de Covid-19. Esperamos que esta aula contribua significativamente para o seu desenvolvimento intelectual. Desejamos um bom estudo a vocês e então vamos à nossa aula. O tema da nossa aula é concordância verbal. E nós entendemos por concordância verbal a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará no plural. E quando isso ocorre? Ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Eu darei um exemplo para vocês de como ocorre essa concordância. Na frase, ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. E agora no plural, eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Para dar sequência nas nossas considerações sobre concordância verbal, temos que prosseguir com a questão do sujeito. Nós temos sujeito simples e sujeito composto. As nossas primeiras considerações serão a respeito do sujeito simples, cuja regra geral é: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Eu darei um exemplo para vocês. Nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural, para concordar com o sujeito nós. Em se tratando da regra geral do sujeito simples em concordância verbal, devemos nos ater aos casos especiais. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Darei um exemplo a vocês. A multidão gritou pelo rádio. Mas atenção, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Um exemplo para vocês. Na frase, a multidão de fãs gritou. Ou, a multidão de fãs gritaram. Temos uma outra condição especial, quando os coletivos são partitivos. Quando tem os termos metade, a maior parte de, maioria, etc. O verbo, nesses casos, fica no singular ou vai para o plural. Darei exemplos aqui nas seguintes frases. A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. Temos mais uma condição especial, que é quando o sujeito é um pronome de tratamento. O verbo sempre fica na terceira pessoa, seja no singular ou no plural. Darei um exemplo para vocês. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. Uma outra condição é de quando o sujeito é o pronome relativo que. O verbo, então, concorda com o antecedente do pronome. Vamos ver isso numa frase. Fui eu que derramei o café. Ou fomos nós que derramamos o café. Temos mais um caso especial para o sujeito simples. Quando o sujeito é o pronome relativo quem. Então, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Fui eu quem derramou o café. E fui eu quem
derramei o café. Uma outra condição é quando o sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de. Nesses casos, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Darei os exemplos para vocês. Quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? Tem uma dica também. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Como no exemplo aqui. Qual de vós me punirá? Temos mais um caso especial, a regra do sujeito simples. Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Como no exemplo a seguir. Estados Unidos é uma nação poderosa. No próximo exemplo, esse com artigo. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Temos também mais um caso especial quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de um, cerca de. Nesses casos, o verbo concorda com o numeral. Darei um exemplo para vocês. Mais de um aluno não compareceu à aula. E mais de 5 alunos não compareceram à aula. Também devemos nos ater ao caso especial de quando o sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte. O verbo poderá, então, ser usado no singular, o que é uma concordância lógica, ou no plural, o que é uma concordância atrativa. Perceba esse caso especial nessa frase. A maioria dos candidatos desistiu. E nessa frase também. A maioria dos candidatos desistiram. Outra questão de um caso especial é quando o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, no sentido coletivo. Então, o verbo poderá ser usado tanto no singular quanto no plural, se este vier afastado do substantivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nas frases, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. E também a frase, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. Agora que nós já vimos a regra geral do sujeito simples e também todos os casos especiais, nós vamos falar sobre o sujeito composto, que tem a regra geral. O verbo vai para o plural. Não temos casos especiais. Então, vamos ao nosso exemplo de sujeito composto. João e Maria foram passear no bosque. Assim, nós encerramos as nossas considerações sobre os sujeitos simples e composto na concordância verbal. Agora que nós já estudamos o conceito de concordância verbal, já analisamos os casos especiais e as regras do sujeito simples e do sujeito composto, eu vou passar para vocês alguns exemplos com erros de concordância verbal. Desses erros que nós encontramos no dia a dia, em nossas situações formais ou informais e até mesmo nas redes sociais. Por isso eu escolhi 3 memes para analisar com vocês. O primeiro nós temos aqui do Homer Simpson. Vou ler aqui para vocês. Nós vai para aquele lugar. Embaixo já tem uma dica, né? Que você precisa estudar concordância verbal falando dessa forma. O segundo meme é do Richard Gere. E a frase diz assim: discutir com as pessoas que não aceitam a verdade é como dar remédio a uma pessoa morta. E o terceiro
meme é uma pergunta. E as louças? Já lavou? Agora que você já tem toda a base para a concordância verbal e a sua análise, eu deixo aqui com vocês esses exemplos para nós seguirmos as nossas atividades. As atividades a seguir, bem como as figuras dos memes apresentados, serão disponibilizados no Classroom. A primeira atividade pede que vocês identifiquem nas figuras dos memes apresentados os erros de concordância verbal e reescreva corretamente. Nós temos os erros na frase "nós vai para aquele lugares". No segundo meme, discutir com figuras que não aceitam a verdade é como dar remédio a uma pessoa morta. E no terceiro, e as louças. Também reescreva a frase corretamente, além de sublinhar os erros. A segunda atividade pede que vocês identifiquem na frase do meme número 1 qual é o verbo. Na terceira atividade, pede-se que vocês grifem a alternativa que completa corretamente as frases. Nós temos 5 alternativas e cada alternativa contém 5 verbos. A atividade número 4 pede que se analise o meme de figura 3 e diga se o sujeito está no singular ou no plural. E se dessa forma está correto. Também justifique sua resposta. E a última atividade pede para que se analise as seguintes frases e assinale a opção em que há concordância verbal inadequada. Essas atividades e os demais materiais apresentados nesta aula estarão disponíveis para consulta no Classroom. Esperamos que essa aula tenha contribuído significativamente para o desenvolvimento intelectual de vocês. Tenham uma boa sorte nos seus estudos.